Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Reflexão Livre. Lembra? E eu trouxe aqui hoje um tema muito interessante. Antes disso eu quero te falar que eu estou aqui no fundo do banheiro. Netos, filhos, em férias, não é verdade? Aí me restou esse cantinho do banheiro aqui. Tem até cachorro, 3 cachorros. Então você tem que fugir. Olha, notícia quentinha, bomba! Mas não é bomba entre Estados Unidos e Irã, não. É a última descoberta da ciência. Sabe qual é? A Terra é chata. O que é? A Terra é chata? Realmente tem hora que ela é um lugar bem chato, né? Não, mas não é isso não. Ela é chata como um disco. Gente, brincadeirinha, né? Olha, eu pensei que na Idade Média essa ideia da Terra chata, da Terra plana, já havia morrido, mas não. O fantasma da Terra chata voltou. Alguns pensam que a Terra é chata como um disco, e os adeptos dessa ideia esdrúxula são os terra-chatos. Ou então, terra plana, terraplanistas. O que pode levar alguém a pensar tal coisa? Vamos analisar alguns motivos? Pode ser um efeito psicológico. Pessoa mal observadora e de pouco conhecimento pode ser levada a acreditar nisso. Na internet você vê desde coisas geniais a ideias bestiais, e o mal preparado pode cair nessa. Um outro motivo é o fanatismo, especialmente o fanatismo religioso. Se a pessoa não vê explicação nos livros ditos sagrados das religiões, ela não acredita nas provas científicas. Muitas vezes nem as procura. Ela só vai acreditar no dia em que o próprio Deus falar para ela. Outro motivo pode ser visibilidade. Infelizmente, ideias estapafúrdias e incoerentes com a realidade ganham muito mais visibilidade do que coisas sensatas, especialmente na internet. Ignorância científica pode ser outro motivo, talvez o maior deles. Somente a ignorância científica pode explicar a defesa que alguns terra-chatos fazem da Terra chata. Como é que a ignorância científica, aliada a poucos conhecimentos, pode levar alguém a provar o contrário daquilo que já foi exaustivamente provado por diversos gênios, que é a Terra esférica? Escutou a cachorrada? Bem, continuando, há mais ou menos 30 anos eu escrevi uma pequena peça teatral com base na vida de Eratóstenes e apresentei com alguns estudantes em um colégio estadual da cidade onde eu morava. Quem foi Eratóstenes? Foi um grego que viveu entre os séculos 3 e 2 a.C. Com geometria muito simples, ele não só provou que a Terra é redonda, parecendo com uma laranja, como mediu o diâmetro dessa esfera. A precisão de suas medidas há mais de 2000 anos impressionam até gênios dos séculos 20 e 21. Ele encontrou 40.000 quilômetros e errou pela bagatela de 0,2%. Eu não disse 2%, que é um erro enorme. 0,2%. 40.000 quilômetros, a distância é aproximadamente 40.080 quilômetros. Ele errou por 80 quilômetros. Mas Eratóstenes não era apenas matemático. Já ouviu falar no crivo de Eratóstenes na matemática? Ele era poeta, geógrafo, gramático, filósofo, astrônomo e sabe-se lá o que mais. Para termos uma ideia melhor ainda de como ideias falsas se espalham rapidamente, olha bem, 30% dos jovens norte-americanos acham que são manipulados pelo sistema em tudo, inclusive no que diz respeito à Terra esférica.
Olha bem. Acham que a Terra é chata mesmo. E se a prova incontestável não for suficiente, a prova incontestável de Eratóstenes não for suficiente para os terras chatos, vamos ver mais algumas provas simples que a Terra é redonda como uma laranja. Veja lá, se a Terra fosse chata, 2 ou 3 satélites de comunicação em órbita seriam suficientes para todo mundo. Como a Terra é simpática, ou seja, não é chata, ela é esférica, hoje temos mais de 300 satélites ao redor do globo. Precisa de uma quantidade muito grande, porque é uma esfera. Outra, o navio que aparece na linha do horizonte e vem na sua direção, ele vai subindo, ele vem subindo por uma curva. Outro, existe algum astro que não seja esférico? Se existe, então alguém que mostre para nós. Outra, você teve a curiosidade de ver uma foto da Terra lá do espaço? Quantas milhares. Outra, algumas constelações são vistas somente no hemisfério norte e outras somente no hemisfério sul. Isso só faz sentido numa Terra esférica. Outra importante, você já observou um eclipse? A sombra da Terra é curva, indicando que a Terra não pode ser um disco. Por quê? Porque senão em algum eclipse, pelo menos um, apareceria uma sombra em forma, por exemplo, de uma faixa retangular, e não é isso que acontece. Numa viagem aérea, mais ou menos 35 mil pés, pouco mais de 10 quilômetros de altitude, em determinadas condições dá para ver a sutil curvatura do globo terrestre. Outro importante, balões meteorológicos com câmeras já foram soltos algumas vezes e as câmeras mostraram a bela curva da superfície terrestre. Para finalizar, quer embarcar numa viagem até a borda do disco terrestre? Pois é, alguns terra-chatos estão programando essa viagem para 2020. Vai que o navio despenca no vazio, hein? Pessoal, hoje é isso. Até o nosso próximo encontro no canal Reflexão Livre. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.